E podemos fazer qualquer coisa. Esta eleição fraudada na Moldávia pode anular os resultados das eleições na Romênia. Tudo é para proteger a democracia, e estamos destruindo a democracia no processo. Este é o cerne do fundamentalismo ideológico. Não se trata do que é democracia. Nós somos a democracia, e tudo o que fazemos é em defesa dela. Isso é novamente uma luta do bem contra o mal, e há muito radicalismo que surge disso. Olá, pessoal. Aqui é o Pascal dos Estudos de Neutralidade. E meu convidado hoje é mais uma vez meu amigo e colega, Dr. Glenn Deasing, que é professor na Universidade do Sudeste da Noruega. Glenn, bem-vindo de volta ao canal. Glenn, você novamente me passou. Bom te ver também. E antes de entrarmos no tópico da segunda parte desta conversa, que será sobre as ondas, realmente precisamos abordar o que está acontecendo agora na Europa, porque as coisas parecem estar acontecendo a uma velocidade impressionante. Desde que tivemos o anúncio de que houve uma ligação telefônica entre Vladimir Putin e Donald Trump, agora, na Conferência de Segurança de Munique, J.D. Vance fez um grande discurso e criticou os europeus por serem muito antidemocráticos, chocando todos lá. Novos anúncios indicam que o Sr. Lavrov e o Sr. Rubio realmente tiveram uma conversa nessa reunião, e agora está sendo preparado um encontro entre Trump e Putin na Arábia Saudita. E que os americanos pretendem fazer algo que as pessoas neste canal vêm dizendo há 2 anos, que é que os americanos e os russos podem fazer a paz e impô-la ao resto. E parece que é assim que as coisas estão indo, e os europeus estão furiosos. Glenn, o que você acha da situação? Glenn, what do you make out of the situation? Bem, como eu disse, muito disso era previsível. Se você observar o que os europeus fizeram nos últimos anos, e especialmente nos últimos 3 anos, eles se tornaram cada vez mais dependentes dos Estados Unidos. Quando você se torna tão dependente, também percebe que eles têm falhado em realmente defender seus interesses mais básicos. E quando você falha em defender seus interesses, você se torna ainda mais dependente dos Estados Unidos. Além disso, haverá oposição surgindo na periferia, porque qualquer país que não busca realmente seu interesse nacional deixará um grande vazio. Agora, o que aconteceu é que os europeus estão obviamente percebendo que não são mais necessários. Os americanos não precisam mais realmente ouvir os europeus. Sei que todos querem fazer parecer que é só o Trump, mas lembrem-se de que foi o Biden quem explodiu o gasoduto Nord Stream, e ele é quem impulsionou essa lei de redução da inflação, que fez muitas indústrias alemãs se mudarem para os Estados Unidos, e nada foi dito na Europa. Então, de fato, o primeiro instinto é sempre arranjar desculpas para isso. Acho que isso já vem acontecendo há muito tempo. Agora, claro, em vez de serem recompensados pela subserviência, vemos que os americanos efetivamente podem ditar os termos. E então, claro, eles também vêm à Europa e expressam algum desprezo por como a oposição política aqui é tratada. E sei que há muita oposição ao que Vance disse, mas se você ler os jornais, é bastante interessante aprender o que os jornalistas querem que você pense. Mas ouça o que ele realmente diz, porque com o que exatamente eles estão discordando. Eu ouvi muitas conversas irritadas depois, onde mencionaram MAGA, putinista, fundamentalista cristão, populista, mas o que exatamente ele disse que estava tão incorreto? Então eu acho que sim, uma grande mudança está chegando. E como sempre, acho que os europeus ficam muito chateados quando a realidade bate. Lembro que tive uma entrevista com um representante russo nas Nações Unidas há 2 semanas, e ele também estava dizendo que provavelmente os americanos, agora os europeus, não terão nenhum papel nas negociações. Tipo, não os queremos lá, eles não têm propósito, e os americanos também, provavelmente não. Então isso é previsível, mas vivemos em nossa própria bolha.
E temos que ser honestos. Por que os europeus seriam incluídos? Eles fizeram essas exigências extravagantes, que não são sérias de forma alguma. Além disso, por 3 anos, rejeitaram até mesmo a diplomacia básica. Esqueça as negociações. Eles nem sequer queriam sentar à mesa com os russos. De vez em quando, pode haver uma reunião da OSCE, mas quando os russos falam, os europeus se levantam e saem da sala em uma espécie de demonstração de sua maravilhosa virtude. Então, eles não acreditavam nisso. Além disso, agora eles até indicam que não gostam dessas negociações. Eles têm esse mantra de que a Ucrânia determinará tudo, mas isso não reflete a realidade de forma alguma. E eles não têm alternativas. Eles simplesmente se opõem a isso. Então, o que você faria se estivesse em Washington e visse que os europeus resistirão e lutarão contra qualquer negociação? E você realmente não precisa tê-los lá, porque eles não são mais tão relevantes. Eles meio que abriram mão de muita da sua soberania. Então, o senso comum é que eles estão sendo deixados de lado, e é isso que você está vendo. Você meio que tem que se ajustar à realidade, se quiser fazer parte da realidade. E enquanto os europeus viverem nessa bolha onde eles podem essencialmente continuar a ditar os termos, mesmo depois de terem perdido a guerra, isso não faz sentido algum. É como ter Hitler no bunker no final, tentando dizer a Stalin o que fazer e como será a paz pós-guerra. Não faz sentido algum, mas é onde estamos. É fascinante para mim porque mostra que as pessoas no poder, as pessoas agora na Conferência de Segurança de Munique que estão falando lá, realmente acreditam nessa ficção. Eu estava me perguntando sobre isso nos últimos 3 anos. Eles acreditam nas narrativas que criam ou estão conscientemente dizendo inverdades, que usam apenas porque são convenientes. Mas parece que ou eles realmente acreditam nelas, ou agora estão tão presos ao que disseram que criaram um conjunto central para si mesmos, do qual não conseguem sair. Mas é apenas lógica básica, não é? Você segue o caminho mais fácil, ou o caminho com menos resistência, para alcançar o que deseja. E se o que os Estados Unidos querem alcançar é sair da guerra na Ucrânia, então você não passa pelos europeus. Então, em vez de lidar com, tipo, 25 ou 30 estados, você lida com o principal outro. 25, 30 states, you deal with the main other, and I usually say if you make yourself into a poodle, don't want. Eu costumo dizer, se você se transforma em um poodle, não se surpreenda que as pessoas o tratem como um poodle. E esse é o papel dos europeus. Todos eles no momento, incluindo o Reino Unido. Essa incapacidade da Europa de entender sua própria posição e se ver de fora, porque os chineses também veem isso. Os indianos também veem. O Sul Global está vendo isso, e eles até têm falado sobre isso. Mas os europeus não ouviram. Eles continuam a dar lições a todos sobre o que está acontecendo, sem entender que são eles que estão presos em uma ideologia realmente estranha, que os afasta muito da realidade. Esta guerra agora traz de volta a dura realidade de que a Rússia foi sistematicamente subestimada. A Rússia é capaz de muito mais do que até mesmo nossa mídia e nossa liderança nos disseram. Agora, o que isso faz para o futuro da Europa, dentro do que vai permanecer um sistema, certo? Quero dizer, a própria Europa não vai desaparecer do globo, certo? Mas ela se encontra com outro paradigma radicalmente novo, não é? Sim, muito, porque este é o desmantelamento deste ocidente político, que vimos não apenas durante a Guerra Fria, mas também após a Guerra Fria. Mas acho que você está muito correto, e esta é toda a narrativa que eles construíram para si mesmos. Que os russos são atrasados, estão lutando com paz, estão roubando máquinas de lavar para pegar os chips de computador. Meio que temos que acreditar nisso, porque senão você pode ser acusado de tentar enaltecer o exército russo. Sabe, você tem 2 conjuntos de narrativas, a russa e a nossa, e você tem que escolher a certa se quiser ter sua legitimidade e ser permitido falar. É assim que funciona. Mas tivemos essas narrativas estranhas desde o início.
Dissemos que não podemos ter diplomacia. Como diz o chefe de política externa da UE, Josep Borrell, eu não falo com criminosos de guerra, e Putin é um criminoso de guerra, então eu não falo com eles. Ok, bem, você sabe, este é o principal diplomata. Então, o que a UE disse por 3 anos é: não vamos falar com os russos. Em outras palavras, isso terá que ser resolvido no campo de batalha. Ou a Rússia pode capitular ou nada. É isso porque não estamos falando com eles. Esta é a única opção. Então, vencer ou capitular. Agora, se tivéssemos a honestidade de reconhecer que a Rússia considera isso uma ameaça existencial, não é necessário concordar com isso. Mas se reconhecermos que isso é obviamente muito genuíno, eles veem isso como uma ameaça à sua sobrevivência. E agora os colocamos em uma posição onde não falaremos com eles e dizemos que lutaremos até o fim, ou capitulam ou vencem. Agora, é claro, eles vão lutar. Mas nem conseguimos reconhecer que eles sabem lutar porque são tão atrasados, dizemos. Isso é uma semana. Na semana seguinte, é claro, eles são todo-poderosos. Mas temos essa narrativa louca que todos têm que seguir. E mesmo quando falamos sobre paz, meio que nos acostumamos com as mesmas ideias repetidas vezes de que, bem, temos que enviar mais armas para a Ucrânia. Dessa forma, eles terão uma vantagem na mesa de negociações. Mas dissemos isso por 3 anos. Eles não têm mais mão de obra. Nós não temos mais armas. Então, o que exatamente estamos fazendo? Fazemos isso soar como se também vendêssemos isso como uma traição. Não podemos traí-los. Mas qual é realmente a traição aqui? A traição não é encontrar a paz quando você sabe que a cada dia os ucranianos só perderão mais homens. Eles perderão mais de sua infraestrutura. E ainda assim, nos recusamos a querer falar com os russos. Como isso não é uma traição? A maioria dos ucranianos quer negociações. Eles estão dispostos a ceder o território e tudo mais. Então, por que isso é uma traição? Para mim, as grandes traições foram quando derrubamos o governo. Foi quando não implementamos Minsk. Foi em 2019, quando 73% dos ucranianos votaram na plataforma de paz de Zelensky. E através de ONGs, fizemos tudo o que podíamos para reverter essa eleição. E claro, em 2022, cancelando ou sabotando os acordos de paz de Istambul. Isso para mim foi uma grande traição. E como diz o ex-assessor de Zelensky, Arestovich, as pessoas que se recusaram a nos deixar negociar a paz há 3 anos ainda não querem nos permitir negociar a paz hoje. E isso é sim, agora se afastando disso, estamos chamando isso de traição. Para mim, é simplesmente muito louco. Muitas vezes precisamos de pessoas de fora para entenderem que bolhas entramos, porque me lembro que os franceses confundiram muito os chineses. Eles foram até lá para falar com os chineses, perguntando: vocês podem nos ajudar a levar Putin à mesa de negociações e finalmente acabar com esta guerra? E é como sim, também queremos que esta guerra acabe. Ok, bem. Mas Putin está disposto a conversar. Ele nunca encerrou a diplomacia com ninguém. Mas nós não queremos falar com a Rússia de jeito nenhum. Então não queremos nenhuma diplomacia. Então, o que exatamente esperamos que os chineses façam? Ah, sim. Não. Apenas imponha sanções a eles. Quebre-os. Sim, novamente, queremos derrotar os russos. Isso não são negociações. Temos essas cúpulas de paz, como tivemos na Suíça, onde dizemos, temos uma cúpula de paz, elas são maravilhosas. Como trazer a paz? E não convidamos a Rússia, não falamos sobre seus interesses de segurança. Em vez disso, temos pessoas como o presidente polonês, que fala sobre dividir o país em 200 pedaços. E eles dizem abertamente que o objetivo disso é mobilizar a comunidade internacional contra a Rússia. Que parte disso é uma cúpula de paz? Novamente criamos essas bolhas realmente absurdas, mas todos tinham que aceitar. Caso contrário, sim, você pode ser excluído. But that's exactly the corner that
Esse é exatamente o canto em que, bem, o governo Biden também, mas os europeus ainda mais, se manobraram quando começaram, e fizeram isso muito cedo, a equiparar Vladimir Putin a Adolf Hitler. E Adolf Hitler aqui é realmente apenas uma palavra, um preenchimento de lacuna para diabo, certo? É como o mal puro, certo? O bem puro contra o mal puro. E se você faz isso, então não há saída, certo? Não há espaço para neutralidade, como eu estudo, certo? Não há espaço para qualquer outra solução, além de derrotá-lo completamente, certo? E é isso que você se prepara para fazer. E então, se você não é capaz de fazer isso, se você é materialmente incapaz, bem, então você se deixa sem saída. E agora, então, a questão para mim agora é: os europeus realmente aceitarão que têm que engolir uma pílula que não estão dispostos a engolir? Deixe-me colocar desta forma. Os japoneses, quando se renderam em 45, o imperador na gravação que ele criou disse tipo, agora temos que sofrer o... Qual era a palavra agora? Esqueci. O inimaginável ou insuportável ou suportar o insuportável. Você sabe, mas deixe claro que tudo o que foi dito até agora se concretizará sobre os americanos. Agora temos que aceitar isso. Os europeus terão que aceitar que o oposto do que eles queriam fazer acontecerá, ou eles farão algo completamente louco. Quero dizer, o Reino Unido e a França têm armas nucleares. Eles possuem alguma lógica final, mas teriam que ser bastante loucos para até mesmo enviar tropas para a Ucrânia. Algo assim, para tentar agir separadamente. Bem, a questão é que a loucura vem de muitas razões. Se você olhar para os comentários de Pete Hegseth, uma das razões pelas quais isso abalou tanto os europeus não foi apenas pelos comentários sobre a Ucrânia. Agora, a questão ucraniana foi grande. Ele deixou muito claro que esta é a posição de Trump. E acho que foi bom ele ter transmitido a mensagem, porque Trump parece improvisar muito. Você nunca sabe se deve levar ao pé da letra o que ele está dizendo. Mas ficou muito claro que não haverá adesão à OTAN como parte de um acordo de paz. A Ucrânia não vai recuperar seus territórios. Isso é apenas senso comum. Eles podem perder centenas de milhares de pessoas a mais tentando, mas isso não vai mudar nada. Eles não vão recuperar isso. E em terceiro lugar, os Estados Unidos não vão fazer parte de nenhuma garantia de segurança. Não vamos ser puxados para uma guerra. Então, mesmo que os europeus enviem forças de paz ou alguém para fornecer uma garantia de segurança, isso não terá nada a ver com o artigo 5 da OTAN. Em outras palavras, se eles acabarem em um confronto com os russos, a América ficará de fora. Isso foi bastante dramático, porque é a América anunciando que está deixando a Ucrânia, o projeto Ucrânia, que a guerra por procuração foi perdida. Agora, não é só isso, mas também deixou claro que a Europa não é mais nossa principal prioridade estratégica. Novamente, essa visão estreita na Europa é que, bem, eles são populistas, são de direita, mas não, isso é a mudança na distribuição internacional de poder. O mundo que foi criado ou tentado ser criado após a Guerra Fria, de unipolaridade, se foi. No mundo unipolar, os Estados Unidos podiam dominar todos os cantos do mundo. Agora você tem uma mudança, como Rubio também reconheceu. Há um mundo multipolar. Segurança significa algo muito diferente, então. E como eles reconhecem, se você vai tentar ser um Estado unipolar, suprimindo todas as outras potências rivais, então todas elas vão se unir e coletivamente equilibrar você. É disso que eles estão preocupados em Washington, que os russos estão trabalhando com os chineses, os iranianos, todos para coletivamente equilibrar os Estados Unidos, não apenas militarmente, mas economicamente. Então, todo o princípio de como conceituamos segurança em um sistema unipolar é que cada Estado tem que reconhecer que os Estados Unidos são tão poderosos que eles nem podem imaginar, que nem podem aspirar a desafiá-los. Essa é a segurança sob a unipolaridade. Você não precisa levar em consideração o que os russos ou chineses pensam, desde que eles saibam que nunca poderão desafiar os Estados Unidos. Este é o governo mundial. Este é o policial mundial. Agora, se você reconhece que esse momento acabou,
e que você tem um sistema multipolar, precisa reconhecer a maneira tradicional de olhar para a segurança, que é a segurança indivisível. Se você coloca seus mísseis e tropas nas fronteiras da Rússia, eles terão que responder para elevar sua própria segurança. Então passamos de um sistema onde não precisamos nos importar se minamos a segurança russa ou não, o que era muito explícito nos anos 90. Este é o sistema que estamos estabelecendo. E agora, temos que mudar o sistema e realmente levá-los em consideração. Isso pode ser muito dramático para os europeus, porque nos últimos 30 anos, eles cresceram em um sistema onde diziam que, enquanto estivessem ao lado dos Estados Unidos e fizessem o que lhes era dito, não precisavam se preocupar com mais ninguém. Não precisamos nos preocupar com os russos. Podemos criar uma Europa onde o maior país da Europa não tenha voz alguma, e isso é algo normal. E tudo isso está desmoronando. Então, tem que haver algum reconhecimento do que está acontecendo no sistema internacional, como a ascensão do Oriente, por exemplo, e o declínio relativo do Ocidente, especialmente da Europa. Isso mudará a forma como o mundo funciona. Você não precisa gostar disso, mas não pode simplesmente se refugiar numa bolha, onde toda vez que há alguma oposição, é porque alguém odeia a democracia ou alguém é mau. E acho que essa é uma questão chave. Novamente, tudo é uma luta entre o bem e o mal. E também sei que isso é muito único na Europa, mas por razões muito boas que podemos revisitar. A questão, porém, é se o sistema europeu é capaz de corrigir isso. Porque o que vimos nos Estados Unidos é, na verdade, essa mudança que está chegando. E essa percepção de que, não podemos fazer isso, isso não é do nosso interesse, é, na verdade, uma mudança democrática. Porque Trump venceu com a plataforma de paz e ele está agora implementando isso, o que é um mérito dele. E essa é uma mudança que veio desse sistema democrático, certo? É como, ok, não podemos fazer isso. Mudamos a liderança. A liderança agora está mudando a política e reconhecendo todas essas restrições que os Estados Unidos estão enfrentando, enquanto a Europa ainda finge que estão operando com recursos ilimitados, o que é tão dramático. Mas o sistema que temos na Europa, o sistema político, é capaz de produzir a mudança necessária. Porque o que vimos na Romênia é que no momento em que uma pessoa que reconheceria essas restrições está prestes a chegar ao poder, o sistema, na verdade, desmorona e a elimina, certo? E eles estão tentando fazer isso com Orbán. Estão tentando fazer isso com outros dissidentes. A Europa está tentando se livrar da dissidência à bolha epistêmica. Qual é a sua opinião? Epistemic bubble. What is your take? Bem, eu acho que a principal fraqueza, se você quer entender por que os europeus são incapazes de se ajustar à realidade, e também porque os europeus não vão conseguir aceitar o que está acontecendo e mudar as políticas, é porque, como você disse antes, quantos são agora? 27 Estados-membros da UE. Às vezes eu perco a conta. De qualquer forma, como você consegue consenso? Como você faz com que todos concordem com as mesmas ideias? Claro, você pode marginalizar a oposição política, que é uma das fraquezas da Alemanha, onde Angela Merkel simplesmente empurrou a oposição para a periferia, aqueles que não são considerados aceitáveis, que não se alinham. Mas é algo muito mais profundo. Sempre que os europeus dizem, sabe, o que nos une? Por que todos nós temos a mesma política? Tipo, como você pode ter 28 países com interesses nacionais diferentes e todos concordarem em tudo? Como isso é possível? Eles dizem, bem, o que nos une são nossos valores. E isso soa, você sabe, maravilhoso. Não estamos unidos por interesses, mas por valores. Mas o problema aqui é que isso cria armadilhas retóricas. Quero dizer, como... E já vimos isso desde os anos 1990, quando queriam expandir a União Europeia. Como você consegue que todos concordem com isso? Porque, obviamente, os franceses, por exemplo, não estavam tão ansiosos para fazer isso. Mas o que você faz é enquadrar uma questão como um conjunto de valores. Então, o projeto europeu é sobre aprimorar a democracia e a liberdade. Todos são a favor de promover a democracia e a liberdade? Sim.
certo? Então, quem se oporá à expansão da UE? Torna-se muito, muito difícil, porque agora você diz, bem, expandir a UE é impossível. É uma virtude. É um movimento para o bem. É moralidade. Então, se você se opõe, é ruim. É quase maligno. Você tira toda essa complexidade do que realmente significa expandir esse bloco econômico. Não só você remove toda a complexidade, mas também a capacidade de mitigar alguns dos possíveis problemas que ocorreriam. E muitos problemas aconteceram. Então, você transforma isso em uma questão de bem contra o mal. Tendemos a fazer isso na Europa agora, com mais ou menos tudo. Tudo é uma moldura moral. Tudo é sempre sobre democracia ou maldade. Então, se você fala sobre paz na Ucrânia, como acabar com a guerra, o que os europeus estão fazendo? Eles estão discutindo, sabe, quais são as alternativas. Como podemos acabar com a guerra? Temos, sabe, algum outro plano? Não. Eles apenas dizem que, bem, ou você continua a guerra e apoia a democracia e a liberdade, ou você cede a Hitler. E é isso. Então tudo é bom contra o mal. Assim, você não pode mais reconhecer a realidade e se ajustar a ela. E fizemos isso por tanto tempo. Lembro-me dos anos 90, saímos da Grã-Bretanha em 95, o conceito de Eurospeak, que é exatamente como você usa esse enquadramento moral na sua linguagem. E sabe, olha como falamos. Sempre que você centraliza a tomada de decisões de parlamentos eleitos para Bruxelas, eles dizem, é a integração europeia, cada vez mais Europa, é uma união cada vez mais próxima. E sempre que estados que nem sequer fazem parte da UNO têm que começar a aderir à governança externa, ou seja, às regras da União Europeia, eles dizem, eles estão fazendo a escolha europeia, estão confirmando a perspectiva europeia. Mas nunca dizemos, bem, e quanto a realmente responder aos seus representantes eleitos? A democracia deve funcionar? Não. Eles têm que mostrar seus valores compartilhados e perspectiva europeia. Então nunca falamos sobre a realidade, só temos essa linguagem. Dizemos, isso é uma coisa boa, isso é uma coisa ruim. E você tem essa divisão binária. E nessa divisão binária, não há espaço algum para dissidência. O melhor exemplo é Viktor Orbán, quando ele disse, ouçam, isso é loucura. Estamos indo para a guerra, lutando uma guerra por procuração contra a Rússia. Não podemos vencer isso e estamos destruindo a Ucrânia no meio. Isso é muito imoral. Vamos pelo menos conversar com a Ucrânia e a Rússia para ver qual aspecto há para a paz. Você sabe, você trai a democracia. Você é um populista. Você não se importa com os direitos humanos. Você está virando as costas para o sonho europeu. Esta é a linguagem que temos. E o propósito todo não é acidental, mas o propósito é se desvincular da realidade. É porque agora você não pode discordar. Tudo é bom contra o mal. É nisso que a unidade agora se baseia, e é muito, muito perigoso. E pensamos que é tão bom porque chamamos de valores compartilhados, mas é muito perigoso. Sim, e a parte louca desse momento, e é realmente difícil de entender, mas uma vez que você vê, é impossível não ver. É que agora, realmente precisamos que o vice-presidente dos Estados Unidos venha à Europa para nos alertar. Gente, acordem. Vocês estão minando exatamente aquilo sobre o que estão gritando a plenos pulmões. Se você não está preocupado com eleições na Romênia sendo canceladas por algum boato, porque o cara errado ganhou, então você fica feliz com isso. Se você está pensando em começar a banir partidos políticos importantes, né? Então você está no caminho errado. Se você está começando a trabalhar oficialmente contra a liberdade de expressão com as políticas que cria, então não está no caminho democrático. Se você só aceita as regras ou ideias que vêm, e são virtuosas e boas, elas vêm do centro. E você desconsidera completamente os Estados-membros e desconsidera interesses e discursos legítimos, então está em um caminho totalitário. Que isso agora choque os europeus é profundamente preocupante, porque é exatamente isso. Sob a bandeira de vamos salvar a democracia, a União Europeia está minando todos os princípios que defende.
E o melhor exemplo foi como trataram a Geórgia, que cria uma nova lei de acordo com seu próprio processo constitucional. E a UL exige que isso seja completamente descartado, certo? Por que a UL diz isso? Eles decidiram não eleger partidos que querem se juntar à Europa, que querem aderir imediatamente, que querem ir para a Europa e que querem imediatamente se juntar à OTAN. Eles dizem que esta é uma eleição pró-Rússia. Cada país tendo a escolha de escolher a União Europeia, significa para a UE, no momento, você tem que escolher esta. Você tem que implementar nossas políticas. Caso contrário, consideramos suas escolhas como reais. Então é uma mentalidade muito, muito totalitária, na verdade, sobre a qual essas pessoas operam, não é? Bem, é muito assim. E na verdade eu estava pensando em escrever um artigo ou fazer um vídeo sobre esse conceito que temos na academia, que é que o fundamentalismo ideológico é apresentado como, você sabe, você não julga os atores com base no que eles fazem no sistema internacional, mas na identidade política que lhes é atribuída. Então nós somos bons, eles são maus. Mas não se trata do que é democrático, e você estabelece métricas claras e vê até que ponto ambos os lados estão seguindo ideais democráticos. Não, é quem você é. Então, nós somos a democracia, então tudo o que fazemos é para apoiar a democracia. Então, quando você vê cada vez mais pela Europa esse apelo por mais censura e cancelamento, bem, temos que fazer isso para proteger a democracia. Temos que censurar a oposição. Na Alemanha, você sabe, a principal oposição agora é o AfD. Não me importa se você gosta deles ou não. Eles são aqueles por quem as pessoas votaram. E então, bem, nós não gostamos disso. Eles são uma ameaça à democracia. Então, para proteger a democracia, talvez tenhamos que banir o principal partido de oposição. A mídia está falando sobre isso. O governo está falando sobre isso. E essas são algumas das coisas que estão levantando preocupações nos Estados Unidos. E, novamente, se você tem governos eleitos, seja na Eslováquia ou na Hungria, falando sobre paz, eles também foram eleitos. Então é tudo, você sabe, capitulação. Agora eles são homens de Putin. E essa era toda a ideia por trás das revoluções coloridas também. As pessoas elegeram democracias, votaram no governo, mas apoiaremos a sociedade civil que preferimos, porque você sabe, não é em quem você vota. Se você quer ter uma política pró-UE e anti-Rússia, isso significa que agora você está se afastando do autoritarismo em direção à democracia. Isso é democracia. Então não é mais sobre em quem você vota. E também, como eu disse antes, na Ucrânia em 2019, 73% votaram pela plataforma de paz. Os europeus disseram, bem, isso significa que eles podem normalizar as relações com a Rússia. Mas isso é capitulação. Ah, bem, isso não é democracia, porque democracia significa que você está se afastando da Rússia em nossa direção. Então agora temos que minar o resultado democrático e também empurrar o país para a guerra. E como todos vocês apontaram corretamente, a Geórgia sabem, eles tiveram uma eleição. Foi livre e justa. Eles queriam um governo que dissesse, sim, queremos fazer parte da UE, mas não queremos nos tornar uma linha de frente contra os russos. Certo. Bem, isso não é o que queremos. Então você sabe, nós o derrubamos. E quando tentamos derrubar o governo, qual é a linguagem? Ah, é para proteger a democracia. Porque se você começar a tentar fazer as pazes com a Rússia, bem, então você claramente não está escolhendo a liberdade, que é a UE, em vez do autoritarismo, que é a Rússia. E podemos fazer qualquer coisa. Esta eleição fraudada na Moldávia pode anular os resultados das eleições na Romênia. Tudo é para proteger a democracia, e estamos destruindo a democracia no processo. Este é o cerne do fundamentalismo ideológico. Não se trata do que é a democracia. Nós somos a democracia, e tudo o que fazemos é em defesa dela. Isso é novamente uma luta do bem contra o mal. E é muito radicalismo que surge nisso. Eu estava apenas esperando por este momento em que Ursula von der Leyen ou uma dessas pessoas se colocasse na frente das câmeras e realmente dissesse, eu sou a democracia.
como o bom e velho rei francês, como l'état c'est moi, ou la démocratie c'est moi. Estou apenas esperando por isso. I'm just waiting for that. Sim, mas foi isso que eles disseram. Pistorius, ele aparece depois de Vance e diz, isso é terrível. Como você pode dizer todas essas coisas sobre toda a censura e intolerância à oposição? Você está tomando o lado dos autoritários agora. Nós somos democráticos, e ele não rebateu nenhum dos argumentos que foram feitos. Ele apenas disse, mais ou menos como você disse agora, nós somos uma democracia. Se você nos critica, você critica a democracia, o que significa que está tomando o lado do autoritário. Ele nem sequer tentou proteger ou defender o sistema político na Rússia ou na China. Vance apenas disse, você sabe, você está traindo os valores que afirma defender. Qual é o contra-argumento? Nós somos uma democracia. Você não pode dizer isso. Quero dizer, é realmente louco, mas é onde estamos. E dado o fato de que não aceitamos ou permitimos qualquer oposição real, qualquer dissidência pelo mesmo motivo, criamos essa bolha de câmara de eco, onde tudo isso de repente soa normal. É muito absurdo de assistir. Nós, europeus, neste momento, precisamos de ajuda de alguém para nos resgatar de nós mesmos, pelo menos intelectualmente, para que possamos começar a ver isso claramente novamente.